e é um prazer cumprimentá-los agora, tá bom? Essa é uma jornada de 28 estudos, e nesses estudos nós vamos, sempre que começarmos, nós vamos olhar para o link que está aqui. Alguns têm o link, eu posso até colocar aqui agora. Nós temos o nosso link, e nesse link nós vamos compartilhar em cada estudo, com foco, com o objetivo de trazer pessoas para estudar a Bíblia com a gente, tá bom? Eu vou colocar aqui agora esse link que você tem, eu imagino que você tem, porque você está aqui comigo aqui agora. Então, é só pegar esse link aí e também compartilhar, tá bom? Compartilhar para as pessoas que você conhece, que você chamou, tá? Tem alguém que você convidou, que não está aqui agora, então aproveite esse momento aí, tá bom? A gente vai ter uns minutinhos aí antes, para que você tenha tempo, para que você convide. Essa sala aqui é uma sala exclusivamente para pregar o evangelho, para levar pessoas para mais perto de Cristo. Esse é o objetivo da gente estar reunido aqui a cada sábado, às 15 horas da tarde, tá bom? Antes da gente fazer a oração, que você sempre tivesse em mãos, ó, a Bíblia, tá bom? Então, agora, onde você estiver, pegue a Bíblia. Pastor, eu estou aqui, abri a tela agora, mas eu deixei a Bíblia aqui longe de mim, não tem problema. Não tem problema. Você pode agora levantar e pegar a sua Bíblia. E eu recomendo você o seguinte, olha, pega o marcador de texto, para que você destaque o que vai ser apresentado. Se você tiver alguma pergunta, aqui os nossos líderes vão mandar essas perguntas para a gente, e a gente vai tentar responder de forma mais personalizada. A gente não quer responder para grupos, a gente quer responder para você de forma mais dirigida. Mas, enquanto isso, a gente pode conversar bastante, sempre às 16 horas até 16h30. Então, os nossos estudos começam sempre às 15 horas e vamos até às 16h30. Aí você pergunta, o que a gente vai ver aqui? O que a gente vai estudar aqui? Nós vamos aqui estudar sobre o que é a Bíblia, esse livro sagrado fantástico. Por que Jesus veio a essa terra? O que é o Espírito Santo? Como é que se relaciona Pai, Filho e Espírito Santo? A importância do cuidado do nosso corpo. Nós vamos aqui ver os sinais da volta de Jesus. Como é que Jesus Cristo vai vir? O que vai acontecer depois da volta de Cristo? Qual é o plano da salvação que Deus tem para nós? Enfim, nós vamos trabalhar com vários temas, eu acredito que serão temas muito inspiradores para cada um de vocês. Tá bom? Ayrton, você ora com a gente agora, por gentileza? Vamos fazer, então, uma oração para a gente começar os nossos estudos, tá bom? Oremos ao Senhor. Soberano Deus, querido Pai, em graça te rendemos, Senhor, porque tu é um Deus maravilhoso, um Deus misericordioso, um Deus que deseja sempre melhor para cada um de nós. Louvamos o teu nome, ó Pai, porque em pleno sábado estamos aqui nesse momento, convidando o professor Espírito Santo para fazer parte dessa reunião maravilhosa, inspirando teu servo, aquele pastor Lucas, para que, imbuído dele, possamos aprender mais de ti. Portanto, querido Deus, inspira no teu servo e cada um de nós possamos assimilar essas mensagens, notadamente também a nossos queridos convidados, que teu Espírito possa estar com eles, possa abrir suas mentes e seus corações, para que a tua palavra possa adentrar em cada coração e fazer morada eterna. Permanece conosco ao longo dessa programação, te peço e agradeço, em nome do amor de Jesus. Amém. Amém, que bom. Gente, então vamos abrir aqui a Bíblia agora, tá? Para o nosso primeiro estudo. Ok, então vamos lá, amigos, vamos para o nosso primeiro estudo, tá? Então, o estudo de hoje, nós vamos começar agora juntos, se refere à Bíblia, ou seja, por que nós temos esse livro, qual a importância dele, como é que ele chegou até nós. E dentro desse bloco, aqui está o título, As Escrituras Sagradas. Então, nós vamos hoje compreender um pouco sobre a importância das Escrituras para nós. Tá? Você sabe que a Bíblia, ela é um livro que foi escrita em aproximadamente 1.500 anos. Nós vamos encontrar 66 livros. Esse livro sagrado, ele foi o primeiro livro a ser publicado. Nós temos pelo menos 3 línguas marcantes aqui dentro da Bíblia, que é o grego, o aramaico e o hebraico, que predomina praticamente. Nós temos uma grande quantidade de escritos, e esses escritos,
ela é predominantemente, nós encontramos dentro do Novo Testamento grego, nós vamos encontrar o hebraico mais no Antigo Testamento, e algumas porções de alguns livros da Bíblia também em aramaico. Então, nós vamos entender um pouco sobre Bíblia, e a gente começa a fazer a pergunta. A pergunta é, qual é a importância da Bíblia? Por que nós precisamos estudar a Bíblia? Qual é a relevância, a aplicabilidade desse livro para a nossa vida? Então, eu quero começar com essa declaração importante, e nessa declaração, extrair alguns conceitos importantes do que é Bíblia. Então, as Sagradas Escrituras, o Antigo e o Novo Testamento, são a palavra de Deus escrita. Então, quando nós falamos de que Deus ele pode se comunicar conosco, nós estamos dizendo, em primeiro lugar, que a Bíblia é a palavra de Deus escrita. Depois nós vamos encontrar que ela é dada por inspiração divina. O que é essa inspiração, pastor? Daqui a pouco eu explico. Os autores inspirados falaram e escreveram ao serem movidos pelo Espírito Santo. Então, primeira coluna que nós encontramos. O que é a Bíblia? O Novo e o Antigo Testamento. São a palavra de Deus escrita. Em segundo lugar, como essa palavra escrita chegou até nós? Chegou até nós quando os autores inspirados falaram e escreveram ao serem movidos pelo Espírito Santo. Então, o que é que nós encontramos nessa palavra? Nós encontramos nessa palavra Deus transmitindo à humanidade o conhecimento necessário para a nossa salvação. Esse é o conteúdo da Bíblia. O conteúdo bíblico é como nós podemos ser salvos, qual é o conhecimento necessário para sermos salvos. Aonde nós vamos encontrar? Na Bíblia. As Escrituras Sagradas são a revelação e ela é infalível, suprema e repleta de autoridade de sua vontade. Então, nós podemos estar seguros de que quando nós estudamos a Bíblia, que é a palavra de Deus escrita, que homens inspirados por Deus, movidos pelo Espírito Santo, registraram tudo que nós encontramos. Nessa palavra, nós vamos encontrar um conhecimento que é necessário para a salvação, mas também nós vamos encontrar o que Deus pensa, o que Deus ama, o que Deus valoriza, o que é importante para Deus. Ou seja, nós vamos descobrir a vontade dele. E aí nós percebemos que também, além de tudo isso, a Bíblia ela constitui para nós um padrão de caráter. Nós podemos eleger várias literaturas que podem contribuir de forma significativa para a educação humana, mas nada supera a Bíblia. Nada ocupa o lugar que a Bíblia pode exercer em nossa vida quando se fala de educação, quando se fala de formação de caráter. Além disso, é pela Bíblia que nós provamos qualquer experiência de qualquer natureza religiosa. Também é a Bíblia o revelador definitivo de todas as doutrinas. Todas as doutrinas e crenças que nós queremos defender e conhecer, nós só podemos através da Bíblia. E depois descobrimos que na Bíblia nós vamos encontrar o registro fidedigno dos atos de Deus na história. Então perceba bem aqui uma coisa, quando a gente fala de Bíblia, ela tem uma importância extremamente singular para nós. Ou seja, quando a gente pensa em edificação de um caráter, Bíblia. Quando nós pensamos como Deus se comunica conosco, é a Bíblia. Quando nós pensamos como é que esse livro chegou até nós, através de homens que se colocaram nas mãos de Deus, e Deus inspirou esses homens para então escreverem esse livro sagrado. Quando nós olhamos para a Bíblia, o que é que nós também vamos entender? Vamos entender que ela é o padrão de caráter. Ela é a regra, onde toda experiência que qualquer pessoa tenha religiosa precisa passar por esse filtro. A Bíblia é aquilo que Deus fala, é aquilo que Deus expressa, é onde Deus se revelou. E aí vem uma coisa. Você quer ouvir a voz de Deus? Lê a Bíblia. Você quer uma revelação em sua vida? Lê a Bíblia. Você quer ouvir a voz de Deus de forma audível? Você quer ouvir a voz de Deus de forma audível? Então lê a Bíblia em voz alta. Você sabe por quê? Porque a Bíblia é Deus falando conosco. Então, perceba aqui uma coisa, quando nós compreendemos a importância da Bíblia, nós vamos entender que Deus ele se revelou para nós. Ou seja, Deus não se ocultou do ser humano, mas Deus se revelou para nós. Deus se revelou ao ser humano de várias formas.
E aqui nós vamos entender que essas formas pelas quais Deus se revela, nós chamamos de dois tipos de revelação. Primeiro, nós chamamos de revelação geral e de revelação especial. Então, pergunta é o seguinte: como é que Deus se revela a nós? Deus se revela a nós com uma revelação geral e depois Deus se revela a nós com o que chamamos também de uma revelação especial. Então, quando nós falamos de revelação geral, o que significa isso? Significa que Deus, o conhecimento de Deus se encontra disponível dentro da natureza, aquilo que é criado. Deus se torna disponível, o conhecimento de Deus, quando nós estudamos a história, e também Deus pode se tornar conhecido através do uso da consciência humana, quando o ser humano passa a raciocinar, passa também a pensar. Aí você diz o seguinte: então isso significa que essa revelação geral é uma revelação, como o próprio nome já diz, abrangente? Exatamente isso, tá? Quando você estuda a Bíblia, tá? Você vai encontrar textos que apontam para essa revelação conhecida como revelação geral. Aí você pergunta, onde é que está isso na Bíblia? Vamos lá. Olha o que diz o Salmo 19, versículo número 1. Abra sua Bíblia, tá? Você pode acompanhar aqui na tela, mas também abra sua Bíblia, marca o texto que você está com ele nas suas mãos. Olha o que nós encontramos. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Que revelação é essa? É o que nós chamamos de revelação especial, porque Deus está se comunicando, está revelando quem Ele é através da obra criada, através dos planetas, através das estrelas, através das leis que regem o nosso planeta, seja ele no aspecto da fauna, da flora. Enfim, nós percebemos no aspecto astronômico que Deus ele tem leis, Deus ele opera, Deus ele ordena. E para a mente do salmista, quando ele olhava para o céu, há muitos anos atrás, ele olhava para o firmamento e dizia: esse firmamento anuncia as obras de Deus. Isso é revelação que nós chamamos de revelação geral. Agora, quando você vai para Paulo, Paulo diz que as pessoas não tinham Bíblia, não tinham pergaminhos, não tinham papiros. Mas essas pessoas, elas poderiam ter um conhecimento de Deus. E aí você pergunta como? Olha o que Paulo diz em Romanos 1, verso 20. Ele diz: porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder, a sua divindade. Olha o que Paulo fala. Paulo coloca aqui três coisas: os atributos de Deus, seu eterno poder e sua divindade. Ele diz que claramente se reconhece desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Paulo está dizendo aqui que uma pessoa, um indígena, que está no meio do mato, que nunca teve contato com o livro sagrado, com Bíblia, nunca teve contato, que nunca teve o privilégio de ir para uma terra santa, que nunca ouviu o evangelho, ele está dizendo aqui que Deus se revelou para essas pessoas. Deus não se ocultou dessas pessoas, mas Deus se revelou para essas pessoas. E como é que Deus se revelou para essas pessoas? Com tudo aquilo que ele criou. Gente, é incrível, né? Vou dar aqui um exemplo. Você olhar para as águas e todas as águas correr para um único lugar. Não importa onde essas águas estejam, todas elas vão para um único lugar, que é o mar. Você percebe que quando chove, você vai encontrar os elementos, né? Todos eles são colocados dentro dos rios, e uma das quantidades maiores de elementos que são colocados dentro das águas doces é justamente aquilo que vai fazer com que o mar tenha uma água salgada, que o mar tenha uma água salgada. É interessante que você vai ver essa divisão de água doce e água salgada, são leis que Deus colocou. É interessante que se nós tivéssemos uma aproximação maior do Sol, ou um distanciamento maior do Sol, ou nós morreríamos de calor, ou nós morreríamos de frio.
Perceba que quando você olha, apesar das situações incríveis que têm acontecido no nosso planeta, nós podemos medir o tempo com dias, com semanas, com meses, e também as estações. Então, isso significa que existem leis. A quantidade de oxigênio que existe hoje na atmosfera, ela não poderia ser menor, não poderia ser maior, porque poderia prejudicar os seres humanos. Isso quer dizer que tudo aquilo que nós precisamos, o planeta Terra, um exemplo de que tudo que acontece na natureza, diferente de Mercúrio, diferente de Júpiter, diferente de outros planetas, favorece a vida. Favorece a vida, ou seja, nós estamos em um planeta em que todas as leis que existem, que chamam-se de leis de acomodações universais, elas existem justamente para promover a vida. Quando Paulo ele explica isso em Romanos 1, ele está dizendo que essas leis que regem a natureza, não é a natureza para ser adorada, mas é o Criador da natureza para ser adorado por quê? Porque ele se revela na obra que foi criada. Você olha a complexidade que nós somos dos seres humanos, a quantidade de informações que os nossos olhos captam quando nós simplesmente abrimos os olhos. Você vê a quantidade fabulosa, extraordinária das bilhões de células que são formadas em nosso corpo diariamente. Você vê como é que se age o nosso próprio corpo quando é um elemento estranho que invade o corpo humano, como nós podemos ter sistemas de defesa. O salmista diz no Salmo 139, de que nós fomos feitos de maneira extraordinária. Ou seja, a própria criação, ela testifica de atributos invisíveis de um Deus tremendo, de um Deus grandioso, de um Deus que é criador. Embora você não tenha um livro aberto que nós chamamos de Bíblia para conhecer a Deus, nós temos uma natureza aberta e com a percepção, raciocínio e reflexão, nós podemos deduzir e ao mesmo tempo acreditar que por trás de toda obra criada existe um ser inteligente que nós chamamos de Deus. É isso que Paulo está chamando aqui de revelação especial. Então, a revelação especial está onde? Na história. Além de estar na natureza, está na história. E você diz assim, como é que a revelação de Deus está na história? Primeiro, a revelação de Deus está na obra criada. Segundo, a revelação de Deus está dentro da própria história. Aí você diz, aonde? Quando você estuda, por exemplo, as profecias de Daniel e Apocalipse, e você vai para Daniel capítulo número 2, você vai ver Nabucodonosor falando de uma estátua. Depois você vê essa estátua sendo construída. Mas no capítulo 2 você vê a estátua sendo interpretada. Ali você encontra cabeça de ouro, depois você vai encontrar os ombros de prata, depois você vai encontrar ali a cintura, né, parte do busto, você vai encontrar não de prata, né? Mas depois você vai encontrar os elementos que compõem toda essa estátua, ela vai apontar para uma coisa, que o reinado de Babilônia, que começa ali por volta de 605, ela vai até a divisão dos 10 dedos, que é a Europa dividida, e depois a gente vai encontrar que Deus utiliza uma pedra cortada sem auxílio de mãos, para dizer que o seu reino está próximo. E quando você vai para essa estátua inteira, você vê ali história, e sabendo de uma coisa, que Deus está agindo na história. Por quê? Porque você começa com Medopécia, depois você vai para Babilônia, depois você vai para Medopécia, depois você vai para Grécia, depois você vai para Roma, depois você vai para Roma dividida, ok? Que são os 10 dedos formando a Europa, e depois você vê ali uma revelação dizendo que uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos para falar justamente da volta de Jesus Cristo. Ou seja, Deus atua na história. Quando nós olhamos para essas manifestações, nós encontramos um Deus que age diretamente para ser conhecido pelos seres humanos. Ok? Mas qual é o segundo elemento da revelação? Nós vamos encontrar aqui. Por conta da limitação que o pecado traz ao ser humano e à natureza, Deus também se revelou de uma outra maneira, que a gente chama de revelação especial. E essa revelação especial
ela vem através de quê? De que ela vem? Ela vem com a revelação máxima da Bíblia, que é sobre Cristo, e como resultado dessa revelação, nós temos as Sagradas Escrituras. Nós chamamos de revelação especial. Veja vocês agora alguns textos. Em Hebreus capítulo 1, e versículo número 1 e 2 diz: antigamente Deus falou. E olha quantas vezes Deus falou, muitas vezes. E de que maneira ele falou? De muitas maneiras. Aos pais pelos profetas. Mas nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. É interessante nós abrirmos aqui em Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2, que está dizendo que Deus falou. E falou não foi uma vez, foram várias vezes. E Deus não falou de uma só maneira, ou seja, Deus não falou apenas quando os profetas tinham visões, ou quando eles ouviam diretamente a voz de Deus. Aqui está dizendo que os profetas, que Deus, perdão, falou por meio dos profetas várias e várias vezes, formas e intensidade. Ou seja, é o Deus que se comunica. E aí ele diz depois que o ponto mais alto, a voz mais audível, compreensível de Deus nas Escrituras, foi quando Deus falou, quando ele enviou o seu Filho. E é interessante que quando você vai para o livro de João, como é que Jesus Cristo é chamado? Está lembrado lá no livro de João? No princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. E depois diz lá, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, verdade e glória, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Quando você vai para Atos capítulo 22, Paulo disse que foi escolhido por Deus, que ele ouviu a voz de Deus, que Deus se tornou real para ele através de Jesus Cristo. Quando você vai para 1 João, João diz, é a respeito de Jesus Cristo que nós ouvimos, que nós vemos, que nós o tocamos, é a respeito do Filho que nós estamos nos comunicando. Então, veja bem, a revelação é especial quando atinge a história, a natureza e a consciência humana. Revelação geral. Agora, a revelação especial, como é que ela acontece, pastor? Revelação especial, ela acontece através de Cristo, a manifestação plena de Cristo. E esse Cristo é registrado aonde? Aonde está registrado sua história, sua vida e sua obra? Nas Sagradas Escrituras. Está claro isso para vocês? Está tudo bem aí? Está tudo tranquilo? Ficou claro para vocês? Bem, agora perceba aqui uma coisa. Quando nós compreendemos isso, nós vamos entender qual é o centro das Escrituras. E olha o que nós vemos na Bíblia. Olha o que o texto diz. Vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna. Jesus estava fazendo uma repreensão para os líderes religiosos de sua época, que eram pessoas que examinavam as Escrituras porque elas julgavam ter nessas Escrituras, que era o Antigo Testamento, a vida eterna. Mas eles se esqueciam. Olha o que o texto diz. São essas Escrituras que testificam de mim. Que testificam de quem? Que testificam de Jesus Cristo. E quando você vai para João, capítulo 17, versículo número 3, veja o que o texto diz. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Ok, então vamos lá. Peraí, para que serve a Bíblia, pastor? A Bíblia é a revelação plena da vontade de Deus, ela é a regra da experiência, ela aponta para a vontade de Deus, ela é a palavra de Deus escrita, e nós entendemos que é tanto o Antigo como o Novo Testamento. Sim, mas o que mais? O que significa mais? Significa que é a revelação especial de Deus. E a pergunta é, qual é a revelação especial de Deus? É a manifestação de Jesus Cristo, que é o centro das Escrituras. Então, perceba uma coisa. Todas as vezes que você estuda a Bíblia aponta para um centro. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia tem um tema. Sabe qual é o tema? O tema é quem é Jesus, quem foi Jesus e o que Jesus Cristo veio realizar aqui nesse planeta. Essa é a obra de toda a Escritura, tá? Esse é o tema das Escrituras. Então, quando você olha para a Bíblia, você pode até dizer o seguinte, pastor, tem parte histórica? Tem. Tem parte que fala de profecia? Tem.
Tem a parte histórica que eu vou ali para o Pentateuco, eu vou para o livro de Josué, eu vou para o livro de Juízes, está tudo certo. Tem poesias e tem sabedoria? Tem. Aí eu vou então para os Salmos, eu vou para Provérbios. Tem profecias? Tem. Eu vou encontrar em Isaías, eu vou encontrar em Daniel, eu vou encontrar em Apocalipse. Tem algo falando diretamente da volta de Cristo, da pessoa de Cristo? Tem. Eu vou para os evangelhos. Tem algo que fale um pouco da igreja, como ela nasceu? Tem. Aí eu vou para o livro de Atos. Tem os temas centrais para a nossa salvação discutidos de forma mais sistemática? Tem. Nós vamos encontrar isso nas cartas de Paulo, nas epístolas de Paulo. Então, perceba uma coisa. A Bíblia, independentemente do seu gênero de literatura, porque você vai encontrar temas diferentes na Bíblia, algo que você vai descobrir é que não existe nenhuma intenção de nenhum autor bíblico inspirado pelo Espírito Santo que coloque os seus olhos, os meus olhos, em um lugar diferente que não seja em Jesus Cristo. O próprio Cristo disse o seguinte: as Escrituras testificam de mim. Então, isso significa o quê? Significa que colocar os olhos na Escritura, nas Escrituras, escute isso, olha, colocar os olhos nas Escrituras é conhecer a Jesus Cristo. Amém? Amém? Diga amém aí, onde você está agora. Amém, isso aí, diga amém. Então, isso quer dizer que, quando eu coloco os olhos na Bíblia, eu estou conhecendo Cristo exatamente. Então, quando nós estudamos a Bíblia, nós estamos procurando conhecer quem, gente? Nós estamos procurando conhecer Jesus Cristo. Então, se você está aqui agora, vindo aqui comigo, e estudando a cada sábado, às 15 horas, aqui o nosso estudo não é a respeito da Bíblia, é a respeito de Cristo, que nós vamos usar a Bíblia. Quando nós falamos aqui sobre o cuidado do corpo, saúde, eu não vou falar de saúde, eu vou falar de Cristo e nossa relação com Ele quando se fala de saúde. Quando eu falar aqui para vocês a respeito da lei de Deus, eu não vou falar da lei de Deus, eu vou falar de como essa lei se relaciona com Cristo. Então, o foco das Escrituras é Cristo. Está claro isso para você? Então, por isso aqui a gente tem que ter prazer em estudar a Bíblia, porque nós estamos falando de Cristo. O problema, sabe o que é? É que tem pessoas que, quando vão estudar a Bíblia, dizem o seguinte: olha, isso aqui é a doutrina, isso aqui é Jesus Cristo. Não dá para dividir, gente. Não dá para dividir. Você não pode dizer isso aqui é doutrina, isso aqui é Cristo. Não pode. Por que não pode, pastor? Porque Cristo disse que as Escrituras testificam dele. Então, não importa o que você vai estudar na Bíblia, de qualquer maneira, você precisa entender que o fim das Escrituras é o conhecimento de Jesus Cristo. Tá certo? O fim das Escrituras é o conhecimento de Jesus Cristo. Então, vamos aqui continuar, que o nosso tempo hoje está voando. A Bíblia é a revelação divina do Deus homem único, o Filho de Deus, Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Agora vamos aqui para algumas coisas interessantes. Se o ponto central das Escrituras, da revelação especial, é Jesus Cristo, mas é em Jesus Cristo em que contexto? Em seus milagres? Em seus discursos? Em seus sermões? Em seus ensinamentos? O ponto central da vida de Cristo nas Escrituras é a cruz de Cristo. A Bíblia expõe a condição humana e revela a solução divina. Jesus Cristo é o ponto focal das Escrituras e sua morte é o centro de toda a Bíblia. Olhe para cá. Qual é o centro de toda a Bíblia, pastor? A morte de Cristo. A cruz de Cristo. Entendeu agora? Preste atenção nisso. Então, primeiro lugar, quais são os dois tipos de revelações? Geral e especial. Geral é o quê, pastor? Natureza, história e consciência humana. E a revelação especial, o que é? Revelação especial é Deus falando com os profetas, apontando para a obra de Cristo, o poder de Cristo e a graça de Cristo. E a revelação especial é Cristo entre nós. Por isso que nós temos Bíblia. E qual é o centro da obra de Cristo nas Escrituras? O centro da obra de Cristo nas Escrituras é aquilo que ele fez na cruz. Por quê? Porque é o seguinte: a Bíblia vai dizer para a gente, nós estamos perdidos. É isso aí. E depois vai dizer, mas em Cristo nós estamos salvos. A Bíblia vai dizer, nós estamos como ovelhas, como diz Isaías 53. Nós não temos rumos nem direção, mas depois vai apontar para Cristo dizendo,
Ele é o caminho. A Bíblia vai dizer para a gente o seguinte, que nós estamos em um mundo de engano, de mentira, de falsidade, de hipocrisia. Mas depois vai apontar para Jesus Cristo dizendo, ele é a verdade. Entendeu agora? Ele é a vida. Então, perceba que na Bíblia nós temos a descrição do ser humano. Você nunca vai conseguir entender o que é ser humano se você não entender de Bíblia. Porque ao mesmo tempo que você descobre o que é o ser humano, você vai descobrir a saída do problema do ser humano, que é Jesus Cristo. Porque a resposta para as necessidades, para as lutas, para os anseios humanos da atualidade, não importa quem você é. Não importa o que você está passando. Não importa se o seu problema é casamento, não importa se o seu problema é financeiro. O núcleo de tudo, dos nossos problemas humanos, é o nosso coração, viu? Preste atenção nisso. O nosso problema maior é o nosso coração, é o nosso caráter. E a Bíblia, ela é um livro que traz para nós os ensinamentos de Cristo para dizer para mim e para você, Cristo tem solução para a sua vida. Cristo tem solução para a sua vida. Cristo é a resposta. Você pode fazer... na vida tem lugar para tudo. Tem lugar para educação, tem lugar para terapia, tem lugar para consulta psicológica, tem lugar para conselheiro matrimonial, tem lugar para o aconselhamento financeiro. Tudo isso tem o seu lugar. Mas quando fala das maiores necessidades humanas, nós vamos encontrar na Bíblia as maiores respostas, porque aponta para Cristo e aponta para o sacrifício de Cristo para nós, para dizer que nós precisamos ser salvos pelo seu sangue. Interessante que eu estou lendo agora um livro que minha esposa me deu há muito tempo atrás, quando nós éramos ainda namorados. Namorados. Dia 21 de março de 2000, eu recebi das mãos dela a biografia de Billy Graham. Eu estou lendo agora esse livro. Eu não passei muito tempo e não li o livro, mas estou lendo agora o livro. E Billy Graham, certa vez, ele foi visitar o presidente norte-americano. E aí o presidente norte-americano, ele perguntou para o presidente norte-americano, né, o que foi logo no início do ministério de Billy Graham, ele perguntou para o presidente, né, como ele encontrava, como ele via Jesus Cristo. Ele disse que via Jesus Cristo como um homem bondoso, ele disse que via Jesus Cristo como grande mestre, como grande líder e tudo mais. Aí o Billy Graham disse para o presidente da República dos Estados Unidos, disse assim, senhor presidente, não se esqueça de que Jesus Cristo é o Salvador e você é um pecador que necessita encontrar Jesus Cristo para ser salvo. E você sabe o que o presidente disse? Disse, obrigado, meu filho. Obrigado por me dizer isso. Quero dizer uma coisa para você. Estudar a Bíblia não é conhecer pontos para brigar com outras pessoas que pensam diferente da gente. A Bíblia não faz isso com a gente. Sabe o que a Bíblia faz? Ela reproduz em nós o caráter do seu autor, que é Jesus Cristo. É isso que ela faz na gente. Escuta uma coisa. Olha, não sei qual é o seu nome nem seu endereço. Não sei qual é a sua história e como tem sido os seus dias. Mas sabe de uma coisa? Você se torna um homem melhor quando ler a Bíblia. Você se torna uma mulher melhor quando ler a Bíblia. A sua família, a sua casa, ela se torna uma família e uma casa melhor quando você lê a Bíblia. O seu casamento com o seu marido, com sua esposa, se torna melhor quando você lê a Bíblia. A educação dos seus filhos é melhor quando você lê a Bíblia. Você sabe por quê? Porque a Bíblia é a comunicação de Deus com os seres humanos. O centro da Bíblia é Cristo. E o centro da obra de Cristo é a cruz de Cristo. Vamos avançar, amigos, que o tempo está correndo hoje, que bênção. E vamos lá. Quando nós falamos, então, das Escrituras, o que é que ela tem sobre nós? Ela tem autoridade. Ela tem autoridade. Todos os escritores do Antigo Testamento e do Novo foram inspirados pelo Espírito Santo. O que é isso, pastor? Inspirado? Vou dizer agora. Deus não escreveu a Bíblia com suas próprias mãos, mas pela inspiração dada aos 40 escritores, ele é o autor da Bíblia, ok? Então, vamos ver então aqui. O que significa isso? Paulo diz em 2 Timóteo 3,16, que toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino. Agora, ela é inspirada, o que significa essa palavra inspirada? É theopneustos, que significa, literalmente, proveniente do fôlego de Deus. Então, o que é inspiração? Pastor, o que é inspiração?
Inspiração é o processo pelo qual Deus comunica sua verdade eterna. Ou seja, quando você lê 2 Timóteo 3,16, Paulo diz que toda a escritura é inspirada. O que ele está querendo dizer? Que toda a escritura recebe o processo, é o processo pelo qual Deus está comunicando sua verdade eterna. Então, ele comunica ao quê? A mente do profeta, a mente do escritor, a mente do apóstolo, para que eles, então, possam escrever aquilo que Deus está comunicando para ele. Ok? Olha o que os textos diz. Diz aqui que é o Espírito Santo que faz esse theopneustos, essa inspiração, essa comunicação do processo, da vontade de Deus. Olha o que Neemias 9:30 diz. No entanto, tu aturaste durante muitos anos e testemunhaste contra eles pelo teu Espírito. Então, a obra do Espírito já era uma realidade no Antigo Testamento, até porque as Escrituras vêm através do Espírito. O Espírito do Senhor fala por meio de mim, disse Davi, e a sua palavra está na minha língua. Texto mais claro não pode haver, né? Miqueias 3, verso 8. Quanto a mim, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio de justiça e de força, para declarar. Olha, ele só tem algo a declarar porque ele está cheio do Espírito do Senhor, para declarar a Jacó sua transgressão e a Israel o seu pecado. Agora, quando nós vamos para o Novo Testamento, olha o que o texto diz. 1 Timóteo 4, versículo número 1. Olha o que o texto diz. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Assim como os demônios, eles ensinam algo contrário à vontade de Deus, o Espírito Santo revela a verdadeira e pura vontade de Deus. Olha o que nós vamos encontrar aqui depois. Efésios 3, 4 e 5. Ao ler o que escrevi, Paulo falando para os Efésios, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo, porque o propósito das Escrituras é revelar a Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. Ou seja, sem Espírito não há Sagradas Escrituras, sem o Espírito não há inspiração, sem o Espírito não existe a mensagem que é Cristo, sem o Espírito não existe a obra de Cristo. É isso que Paulo está querendo dizer aqui. E depois em 2 Pedro 2:21, pois nunca, ele está dizendo aqui que não tem uma possibilidade, não existe uma referência, não existe um ponto em que possa ser declarado que a profecia foi dada por desejo humano. Ou seja, o que você vê em Apocalipse não foi um desejo humano. O que você vê em Gênesis não foi Moisés que disse, não, eu vou sentar aqui e vou escrever aqui esse Pentateuco. Quando você olha para os Salmos, embora não tenha sido só Davi que tenha escrito, não foi Davi que tentando lá com as suas harpas, agora botou uma coisa na cabeça, eu vou agora escrever o Salmo 23. Não foi isso. Não foi Paulo que não tinha nada que fazer ali dentro de uma prisão, disse, não, eu vou agora inventar, eu vou escrever uma carta. O que o texto está dizendo é que não existe uma iniciativa humana. Escuta uma coisa. Olha aqui para mim, ó. Escuta uma coisa. A Bíblia não é produto humano. A Bíblia é produto divino em que Deus usou os seres humanos. Mas o produto é divino. Uma pessoa pega um preso aí, uma casa de detenção, aí em Petrolina, na Bahia, no Sul, em qualquer lugar. Uma casa de detenção. Coloque na mão de todos os presos os Lusíadas de Camões, ou as melhores obras de Monteiro Lobato, as obras de Rui Barbosa. Coloque lá dentro. E você vai saber, sabe o quê? Essas pessoas que lerem esses livros aí, Camões, Shakespeare, ou seja lá o que for, elas vão ser informadas. Vão ser informadas. Mas mudanças você não vai ver praticamente nenhuma. Agora, coloque a Bíblia nas mãos dessas pessoas e depois visite esse presídio depois de algum tempo. Talvez nem todos,
mas muitos vão passar por uma experiência de transformação, porque Bíblia lida é coração transformado. Bíblia lida é coração transformado. Você sabe por quê? Porque você não pode dizer que os maiores escritores do mundo, os maiores escritores universais, são pessoas inspiradas pelo Espírito Santo, como tão sagradas as Escrituras Sagradas. Mas da Bíblia você pode dizer isso. Então, quem ler a Bíblia tem uma experiência diferente de vida. E é por isso que eu quero fazer um apelo aqui para vocês. A gente não está terminando ainda. Eu quero fazer um apelo para você. Não deixe de ler a Bíblia. E outra coisa, não tenha pressa para ler Bíblia. Bíblia não é um livro apenas para ser lido, é um livro para ser estudado. Eu tenho que entender. E todas as vezes que você tomar, preste atenção nisso, todas as vezes que você tomar esse livro aqui em suas mãos, Deus vai estar falando com você. Pare de procurar comida que já foi mastigada, tá? Quando a gente só quer ouvir pregadores. Olha, os maiores pregadores estão aqui. Então, você não vai comer comida processada. Você sabe que comida processada não faz muito bem, né, meu irmão? Então, você tem que comer comida, ali em natura. Em natura. Deus quer falar com você quando você ler a Bíblia. Deus quer falar com você quando você ler a Bíblia. Avançando. Já vimos aqui que o Espírito Santo atua no Antigo e no Novo Testamento. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. E agora nós vemos aqui uma declaração do livro Nisto Cremos, página 16, que diz assim: os escritores da Bíblia foram instrumentos de Deus, não a sua pena. A inspiração não atua nas palavras do ser humano ou em suas expressões, mas na própria pessoa que, sob a influência do Espírito Santo, é dotada de pensamentos. Deus age no pensamento do escritor. As palavras, porém, recebem o cunho da mente individual. A mente divina é difusa. A mente divina, bem como sua vontade, é combinada. Olha o termo. É combinada com a mente e a vontade humanas. Assim, as declarações do ser humano são a palavra de Deus. Está claro isso para vocês? Eu vou explicar aqui. Qual foi um dos homens mais intelectuais que você vai encontrar na Bíblia? Paulo. O grego de Paulo é profundo. Paulo utiliza palavras extremamente difíceis. Os mais intelectuais, Paulo e Lucas. É um grego clássico, de alta categoria. Por quê? Porque eles tiveram formação. Quando você vai para João e para Pedro, é um grego extremamente básico. É quase infantil. Eles escrevem coisas extremamente simples. Por quê? Porque Pedro e João não teve o preparo intelectual que Paulo e Lucas tiveram. Mas essas 4 mentes foram iluminadas pelo Espírito Santo. Então, o que eles fizeram? Aquilo que Deus falou para os pensamentos dele, na formação dele, na cultura dele, na realidade dele, eles escreveram. Então, eles não são uma caneta nas mãos de Deus. Deus respeitou a cultura, a formação, o preparo desses homens. E então eles escreveram. E então, aquilo ali, os pensamentos de Deus, se tornam, então, inspirados. A gente chama isso de inspiração, teopneustos, para que eles, então, escrevam. Não aquilo que eles vão inventar na cabeça deles, mas aquilo que Deus estava colocando em seus corações. Ok? Está claro isso para vocês? Vamos agora aqui para a parte final, tá? O processo de inspiração, como é que isso acontece? Homens e não as palavras foram inspirados. Os homens são inspirados e eles então passam a escrever o texto. Com todas as suas imperfeições, usaram seus estilos, os seus vocabulários, o seu contexto humano para descrever a revelação divina e colocar na linguagem humana. A única porção que você vai encontrar uma exceção são os 10 mandamentos. Inspiração e os escritos bíblicos. Deus utilizou-se de pessoas pecaminosas que necessitavam da graça divina diariamente para escrever a Bíblia, uma união entre o agente divino e humano. Aí você diz assim, peraí, pastor, onde é que está exemplo de pessoas aí pecaminosas? Está lembrado de Davi, irmão? Está lembrado de Davi, hein? Salmo 51, o irmão lá caiu, pecou, mandou matar o marido da senhora lá, ficou com ela ainda, se arrependeu, então Deus colocou o Espírito Santo, escreva aí, Davi, Salmo 51, porque muita gente vai precisar ler isso aí.
Agora a pergunta é, pastor, Deus pode até falar para uma pessoa que não se integrou para ele, pode até falar isso, pode até falar. Aí você diz quem? Deu o exemplo de Balaão. Balaão era um profeta apostatado e que Deus, e ele queria amaldiçoar o povo. Deus disse, não vai amaldiçoar não, você vai abençoar esse povo aqui, ok? Então, Deus é que comanda o Espírito, é Deus que transmite o conteúdo, e esse conteúdo é contextualizado na realidade de cada uma dessas pessoas, ok? Agora, para a gente chegar aqui ao final dos nossos estudos, nós perguntamos o seguinte, qual é o método e o conteúdo da inspiração? O que é inspiração? O que é inspiração? É o processo pelo qual Deus comunica a sua vontade, tá? E aí a gente pergunta, como é que isso acontece? Números 12, verso 6, sonhos e visões. Zacarias, capítulo número 4, representações simbólicas. 1 Samuel 9:15, audivelmente, ou seja, as pessoas vão escutar. E depois, por visões, Apocalipse 4 e 5, Apocalipse tem várias citações nesse sentido, e diversas outras formas, revelando assim passado, presente e também o futuro. Ok? Quando eu falei para vocês, eu disse que a revelação de Deus ela acontece na história e também a inspiração também na história. E é nessa inspiração que nós vamos encontrar a confiabilidade e a fidelidade das Escrituras. Olha o que diz Romanos 15, verso 4, sobre a história. Porque tudo o que foi dantes escrito, para o nosso ensino foi escrito. Ou seja, para que existe Bíblia? Para que a gente aprenda. Para que pela paciência e consolação das Escrituras, ou seja, o que nós encontramos nas Escrituras, pastor? Pelo menos 4 coisas, só em Romanos 15, verso 4. Nós encontramos o quê? Ensino nas Escrituras. Nós encontramos o quê? Paciência nas Escrituras. Nós encontramos o quê? Consolação nas Escrituras. Nós encontramos o que mais? Esperança nas Escrituras. Que coisa linda, né? Você quer ter paciência? Você quer aprender? Você quer ter esperança? Você quer ter consolação? Leia a Bíblia. Estude a Bíblia. Ok? Vá se despojando de qualquer opinião, mas se aproxima da Bíblia. Deus quer falar com você. Olha que coisa linda. Quando nós vamos aqui para mais um texto, João 20, verso 31. Estes, porém, estes o quê? Os testemunhos que ele escreveu foram escritos para que vocês acreditem que Jesus é o Filho de Deus, ele é o Cristo, para que crendo tenhais vida em seu nome. Isso é fantástico. Para que a Bíblia foi escrita? Para que eu possa viver, para que eu tenha consciência de que Deus fala a gente através dessas escrituras, e as escrituras têm como propósito o conhecimento de Cristo, o conhecimento de Cristo. Agora, o que nós podemos encontrar mais? Bem, nós podemos encontrar que a Bíblia, tanto no aspecto escatológico, profético, como também nos seus aspectos arqueológicos, a Bíblia tem sido preservada por Deus por muitos anos. Em algum momento eu vou falar como esses textos que vocês têm na mão aí, sua Bíblia pode ser Almeida, pode ser revista e atualizada, pode ser na linguagem de hoje, mas você pensa que a sua Bíblia é nova, né? Não, viu? Sua Bíblia aí já tem mais de 2000 anos, tá? É um dos livros mais antigos do mundo. E nós podemos ver, mesmo com uma distância tão grande do nosso período, ela ainda fala aos nossos corações. As Escrituras possuem autoridade divina, porque nelas Deus fala por meio do Espírito Santo, fazendo com que a Bíblia seja a palavra de Deus escrita. E aqui eu queria concluir com 2 coisas. A primeira, que olha o que Paulo está dizendo, toda, a essa altura os evangelhos, pelo menos Marcos, já tinha sido escrito. E ali tinha mais de um Antigo Testamento do que do Novo. E Paulo está dizendo que toda a Escritura é inspirada divinamente. É proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, instruir, para que o homem, a mulher de Deus, seja perfeito e perfeitamente instruído por toda boa obra. Para toda boa obra. Significa o quê, pastor? Significa, sabe o quê, queridos irmãos? E amigos e irmãos? Significa aqui dizer para você que essa ideia de que só serve o novo é um engano. Tudo que saiu da boca de Deus deve ser obedecido. Tudo que saiu da boca de Deus no Antigo Testamento deve ser observado.
essa ideia de Antigo e Novo Testamento, nem Paulo usa. Você não vai ver ninguém no Novo Testamento chamando o Antigo Testamento de antigo. Sabe o que é que você vai ver? Você vai ver lá as pessoas falando de escrituras. Escrituras. Esse é o sentido. Escrituras. E aí, quando a gente olha para essa escritura, nós podemos, assim, concluir, amigos. Concluir. Dizendo que os autores bíblicos testificam que suas mensagens são de origem divina. E que é Deus falando conosco. Agora, não se esqueça de que o centro das Escrituras é Cristo. Jesus colocou a Bíblia acima das tradições e opiniões humanas. É o que Deus pensa. Jesus utilizou a Bíblia para rebater opiniões de líderes religiosos da sua época, até mesmo Satanás. E mostrou que ela apontava para ele próprio o centro das Escrituras. E eu termino com isso aqui. Termino dizendo que quando você vai para a Bíblia, você vai encontrar na Bíblia, no Antigo Testamento, falando do local do nascimento de Cristo. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Mas onde é que está isso no Novo Testamento? Mateus 2,6. Tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo. Isso é tremendo, estou falando aqui de séculos de distância. Séculos. E as profecias estão se cumprindo, apontando para Jesus Cristo. Depois nós vamos encontrar aqui o nascimento virginal. Aqui nós vamos encontrar Isaías 7,14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamará o seu nome de Emanuel. Nós vamos encontrar isso em Mateus 1,23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, ele se chamará pelo nome de Emanuel. Depois nós vamos encontrar aqui o retorno de Cristo do Egito. E quando lemos Oséias 11, verso 1, quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. É a mesma aplicação que Mateus 2, verso 15 faz de Jesus, onde ficou até a morte de Herodes, quer dizer, no Egito. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Do Egito chamei o meu filho. Logo nós vamos encontrar que Jesus Cristo realizou curas. Isaías 53, verso 4 diz: certamente ele tomou sobre si nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Quando vamos para Mateus 8, 17, para se cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías, ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Quando nós olhamos para o uso de parábolas, nós vamos ver em Salmo 78, verso 2, abrirei os meus lábios para proferir parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. E aí nós vamos encontrar também em Mateus, Jesus disse todas estas coisas às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia. E um detalhe também que nós encontramos, mais uma vez, é o fel e o vinho. Em Salmo 69, versículo número 21, diz: por alimento me deram fel, e na minha sede me deram de beber vinagre. Deram vinho com fel para Jesus beber, mas ele, provando, não quis beber. O vinho aqui era o mesmo que era o vinagre do Antigo Testamento. Amigos queridos, é o Espírito Santo que é a autoridade, que dá autoridade às Escrituras. Ele inspirou homens a escreverem no prazo de 1.500 anos, 40 autores, para apontar que a Bíblia é a norma pela qual todas as demais ideias devem ser provadas. A Bíblia é superior a toda a sabedoria humana. E aqui vem uma coisa. Quer discutir sobre moral? Bíblia. Quer discutir sobre política? Bíblia. Quer discutir sobre gênero? Bíblia. Quer discutir sobre família? Bíblia. Quer discutir para se tornar um homem ou uma mulher melhor? Bíblia. Que Deus te abençoe. Que a sua oração e a minha oração seja, sabe o quê?
eu coloquei as tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti. Você quer isso em sua vida? Você quer isso? Olha, eu quero colocar a palavra de Deus em meu coração para não pecar contra Deus. Eu quero isso. Depois Jesus Cristo disse, nem só de pão, não é só de café da manhã, não é só de almoço, não é só de janta que vive o homem, mas de tudo que sai da boca de Deus. Ou seja, nessa geração de tantas vozes, de tantos comunicadores, de tantas publicações, há tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. Nós vivemos hoje uma saturação de informação o tempo todo. E eu estou pedindo agora, eu quero fazer um apelo para você. Hoje, em uma época em que todo mundo tem um canal, em que todo mundo quer falar, em que todo mundo quer dizer algo, escute em primeiro lugar a voz de Deus. A voz de Deus, ela nunca caduca. A voz de Deus, ela nunca envelhece. Por mais moderno que sejam os homens, todas as vezes que os homens lerem as Escrituras estarão lendo o coração dos homens. Você sabe por quê? Porque as Escrituras sempre estarão acima e à frente de todos nós. Se nós queremos viver vida melhor, devemos colocar a Bíblia no centro da nossa vida. Se nós queremos ter melhor saúde mental, deveríamos colocar a Bíblia no centro da nossa vida. Se nós queremos ter uma vida de mais equilíbrio, devemos colocar a Bíblia no centro da nossa vida. Jesus Cristo, quando ele começou o seu ministério e até o momento da sua cruz e depois da sua ressurreição, ele chamou todos os seus seguidores para colocar as Escrituras no centro das suas vidas. E eu peço a você que, em nome de Cristo, que o centro das Escrituras esteja no centro da sua vida e que o centro das Escrituras seja Cristo. Quem ele foi, o que ele faz e o que ele fará. Deus te abençoe. Muito obrigado por estar com a gente aqui agora. Infelizmente, eu não vou ter esse momento de perguntas nesse momento, mas no próximo sábado a gente vai ter essa oportunidade. E eu quero aqui agradecer a todos os líderes, a todas as pessoas que participaram aqui conosco, a todas as pessoas convidadas. Eu não sei aqui, não estou conseguindo nem fazer distinção quem é amigo que foi convidado, mas eu quero dizer muito obrigado, de coração, muito obrigado. Esse estudo que eu tenho aqui agora, hoje à noite, eu vou estar mandando para todos os líderes nessa versão mais ampliada. Os líderes vão passar para os amigos, os outros líderes que convidaram vocês, e alguns que eles mesmos convidaram, e vão mandar individualmente para cada um de vocês o conteúdo que eu apresentei agora. E eu espero que em algum momento você possa estudar com as pessoas que convidaram você para estudar aqui com a gente. Muito obrigado por esse sábado maravilhoso. São 4h08. A gente passou ainda aqui alguns minutos, mas a gente pede em nome de Cristo Jesus que a Bíblia seja o centro da sua vida. Feche os seus olhos agora e vamos falar com Deus. Pai Santo e Pai querido, muito obrigado por esse sábado. Muito obrigado porque a Tua palavra é a revelação especial que aponta para a obra de Cristo e que o centro da obra de Cristo é a sua cruz. Obrigado por todos os homens que foram inspirados para colocar verdades tão essenciais que geram em nós paciência, conforto, ensino e também esperança. Que o Senhor abrace cada um dos seus filhinhos que se encontram aqui agora conosco. Que o teu Espírito continue falando ao seu coração e que nenhum livro da nossa vida possa falar mais alto ao nosso coração. Que nenhum livro gere em nós mais sede, mais fome e mais vontade de aprender e conhecer do que a tua santa palavra. Nos dê o restante de sábado em tua presença, Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Dá para abrir o seu som aí agora? Dá para abrir? Vê se você consegue aí. Às vezes dá um atrasinho, mas eu já liberei aqui, tá? Já está liberado aqui, está dizendo que está permitido. E aí deseje para a pessoa que estiver perto de você um feliz sábado, um sábado maravilhoso. O pastor não está abrindo, às vezes dá esse problema que não consegue abrir. Então vá aqui para o chat embaixo. Amigo, amiga, obrigado por sua presença. Obrigado por estar aqui com a gente hoje. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. Um forte abraço. E que no próximo sábado, às 15h, a gente esteja aqui para a gente ouvir um pouco mais sobre a palavra de Deus. Tá bom? Um forte abraço.
Feliz sábado. A gente se vê no próximo sábado, às 15 horas. Não venha sozinho, venha com alguém aí do lado de você, porque é um prazer estudar as Escrituras. E não se esqueça, as Escrituras testificam de Cristo. Um abraço, Deus abençoe você.